Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Paulo Gomes, eu vou acompanhá-los na viagem a Biarritz Turismo, né? Nós vamos falar hoje da terceira etapa da nossa viagem, que inicia na Bélgica e encerra na Holanda, certo? Eu vou compartilhar o nosso PowerPoint e a gente vai poder trabalhar de maneira mais efetiva. Bom, pessoal, essa é a nossa terceira etapa da viagem. Essa etapa é uma etapa que inicia na Bélgica, encerra na Holanda, né? Esse terceiro roteiro eu intitulei A Holanda de Rembrandt, Vermeer e Van Gogh, um país tão distante e tão próximo. Essa nomenclatura, ou esse nome que foi dado aqui, exatamente pelas questões que nos aproximam da Holanda. Por mais estranho que pareça, nós temos uma proximidade muito grande, principalmente pelo fato de que o país, o Brasil, ainda não era um Brasil como nós entendemos hoje, foi pelo menos uma parte dele foi uma colônia da Holanda no século XVI, XVII, né? Início XVI, XVII. E nós temos uma relação muito próxima exatamente com algumas dessas questões culturais, e eu vou comentar isso ao longo da nossa fala aqui, certo? A nossa primeira etapa da viagem, ela vai começar na aqui na Holanda, né? Então, assim, eu botei Holanda, Antuérpia não é na Holanda, desculpem, né? Mas Antuérpia ainda é na Bélgica, mas é bem próximo da fronteira da Holanda, que é a primeira imagem. A segunda imagem é Delft, que nós vamos passar, depois nós vamos para Haia e finalmente Amsterdã. Essa viagem é uma viagem que tem um percurso relativamente curto, né? Nós saímos de Bruges, que é a nossa base anterior, vamos até Antuérpia, que é quase na fronteira aqui com a Holanda, e daqui nós vamos para Delft e logo depois vamos para Haia. Esse corresponde ao oitavo dia da nossa viagem, no dia 11, né? E aqui nessa cidade de Antuérpia, aqui eu estou mostrando uma imagem da Grand Place, que é a grande praça, a Praça Central, assim como a gente viu a Grand Place de outras cidades, na de Bruxelas, por exemplo, né? Essas cidades que são cidades medievais, cidades do período do Renascimento, são cidades que sempre têm a grande praça como referência. Esse é o prédio da prefeitura, da Grand Place, é uma cidade que tem um conjunto arquitetônico extremamente expressivo do período, né? O que é um dos fatores de atração exatamente, o fato dessas cidades estarem bem conservadas, apesar de todos os percalços que elas passaram ao longo das suas centenas de anos de história, né? Em Antuérpia, nós vamos visitar o Museu de Arte de Real de Belas Artes de Antuérpia, que tem esse nome complexo aqui, que eu não vou conseguir dizer para vocês, né? Esse museu é um museu que foi fundado em 1810 e abriga uma coleção absolutamente espetacular de pinturas, esculturas e desenhos do século XIV até o século XX. Esse museu ficou fechado há muito tempo, né, e a gente vai ver exatamente aqui, por 11 anos, né, o KMSKA, e ele passou por uma remodelação completa. Essa remodelação é muito interessante. No slide anterior, deixa eu mostrar aqui, aqui embaixo eu coloquei para vocês um link que é de uma reportagem sobre a reforma do museu. Esse prédio é um prédio construído no século XIX, e ele estava obsoleto em termos de tamanho e de material de uso no prédio para as condições atuais, então ele passou por uma grande reforma. Essa grande reforma, que encerrou em 22, né, ela vai transformar o espaço do museu sem mexer na estrutura externa. Isso é muito interessante, que a gente não vê do lado de fora. O museu ele é mexido por dentro, ou seja, ele tinha pátios centrais, e esses pátios centrais foi construído novas salas, exatamente como se fosse uma espécie de encaixe de salas novas. Isso aumentou em 40% a área de exposição da coleção, que é uma coleção que começou a ser constituída lá em 1810 e hoje tem mais de 6.500 obras, né? Obras absolutamente espetaculares de mestres flamengos do Renascimento, que é a região na qual nós estamos, né? Mestres do Barroco, como Pierre-Paul Rubens, essa cidade é a cidade na qual Rubens viveu durante muitos anos, né? Então tem uma belíssima coleção de pinturas do Rubens, e também artistas modernos como o simbolista James Ensor. E o James Ensor é um caso interessantíssimo. O James Ensor é um artista muito pouco conhecido, fora do âmbito restrito da história da arte, dos estudiosos da história da arte, né? Ele faz parte desse grupo de artistas simbolistas da virada do XIX para o início do século XX, e ele faz parte desse grande grupo de artistas que não se conformavam com as tendências da arte naquela época, e ele faz uma arte que é bem característica desse simbolismo. Eu já havia comentado com vocês a importância do simbolismo na Bélgica, e nós vamos olhar, vamos passar por algumas referências importantes, e a referência muito importante que nós vimos é exatamente o Magritte, que a gente viu em Bruxelas, no Museu Magritte, e esse museu
mostra a obra desse grande artista surrealista, né, que tem um pé no simbolismo. Então, na verdade, nós vamos encerrar toda aquela questão daquela religiosidade, daquela questão do mistério, do misticismo, né, exatamente com a pintura do Ensor, que é um pintor que não é religioso, evidentemente, mas que tem características muito interessantes de ser um pouco, digamos, iconoclasta e anárquico, né? E também essa coleção vem até os artistas contemporâneos, como um grande pintor belga contemporâneo, que é o Luc Tuymans, que é um dos grandes nomes da arte contemporânea, né? Aqui a gente tem duas imagens, que são duas pontas desse processo, né? Primeiro, o trabalho do Rubens, A Visita dos Reis Magos, uma tela gigantesca, belíssima, que mostra exatamente a chegada dos Reis Magos para visitar o Menino Jesus. Está dentro da tradição da arte barroca, uma pintura carregada de informações, uma pintura carregada de um movimento, uma pintura que tem toda uma dinâmica de olhares, uma dinâmica de gestos, né? Gestos que falam, mãos que se estendem, olhares que são voltados. Então, a gente vai acompanhar os olhares, vai olhar o movimento das mãos, ou a indicação de movimento das mãos, melhor dizendo, nós estamos falando de pintura, e a gente vai perceber que tem toda uma conversa silenciosa acontecendo ali. E do lado, uma pintura do Ensor, esqueletos humanos lutando pelo corpo de um homem enforcado. Isso é extremamente interessante, eu vou tirar aqui para vocês não ficarem com a imagem em cima, né? É uma pintura que o Ensor vai trabalhar dentro de uma técnica de pintura tradicionalíssima, de alto requinte, de altíssima qualidade, mas trabalhando exatamente com temas que são temas inusuais, né? Esses temas de trabalhar com caveiras, de temas que falam da violência, falam dessas questões das disputas. É uma pintura muito irônica, uma pintura mesmo sarcástica em vários momentos, né? E o Ensor, de uma certa maneira, fecha um ciclo de pintores que a gente vai ter a oportunidade de ver nessa região, exatamente desses grandes pintores simbolistas. O simbolismo é um movimento extremamente interessante do ponto de vista principalmente conceitual, do ponto de vista técnico, eles fazem uma pintura tradicional, mesmo que os temas sejam inusitados, mas do ponto de vista conceitual, exatamente daquilo que é narrado, daquilo que é apresentado como tema da pintura, é uma pintura que realmente foge dos padrões da pintura do período e vai abrir para outras questões da arte do século XX, principalmente para as questões da subjetividade da arte do século XX, que tinha sido abandonada pela extrema objetividade da arte do século XIX, principalmente do impressionismo, do pós-impressionismo, etc. Então, a gente vai ter aqui uma espécie de entrada num outro universo de referência que vai exatamente culminar no surrealismo que tem grandes pintores dentro da Bélgica, como o Magritte, que eu já falei, o Paul Delvaux e assim por diante. Então, é um museu que vai nos permitir ver exatamente essas passagens, né? É a maior coleção de pinturas do Ensor, que existe no mundo. Como eu disse para vocês, é um pintor raro, um pintor que tem pouquíssimos trabalhos em outros museus do mundo, né? Então, é uma oportunidade rara. No Brasil, teve uma única exposição em São Paulo, de gravuras do Ensor, né? Não chegaram a ser pinturas, né? Então é uma oportunidade rara. E o Peter Paul Rubens é o pintor mais frequente nos grandes museus da Europa, e mesmo do hemisfério das Américas, principalmente na América do Norte, né? Mas que a gente vai ter oportunidade de ver também essa tela dele e outros trabalhos, sim. O museu é um museu belíssimo, um museu que foi inteiramente reformado, então um museu que, em si, por ele só, já é uma grande conversa, né? Na sequência, no mesmo dia, eu acho que é no mesmo dia ainda, nós vamos a Delft. Delft, nós vamos visitar um ateliê de cerâmica, né, que trabalha com esse azul de Delft tradicional. Delft é um centro de destino histórico e com a cara da Holanda. É conhecido como a cidade natal de Johannes Vermeer, um grande pintor barroco, né? E surpreende a todos pela beleza. É uma cidade belíssima, né? Além do artista que é famoso, também tem essa questão dessa porcelana azul e branca. A história desse Delftsblauw, mais ou menos assim que se diz, esse azul de Delft, tem origem ainda no século XVI, quando a cerâmica chinesa foi apresentada à Europa, importada, principalmente trazida pela Companhia Holandesa das Índias Orientais, que traz peças de porcelana, né, do Extremo Oriente para ser vendida na Europa, junto com especiarias, tecidos preciosos e assim por diante. Toda essa relação, eu fiz uma recomendação do livro chamado Chapéu de Vermeer, né, que trata exatamente dessa questão desse comércio internacional. Hoje em dia a gente fala de globalização, de comércio internacional, mas na verdade o comércio internacional começou lá. Então a Europa se modifica de uma maneira consistente com esse intercâmbio com o Oriente, com as mercadorias, com os objetos, inclusive com alguns conhecimentos e costumes. Então, vai ser uma oportunidade de ver essa produção de perto dentro de uma cidade que é uma cidade preciosa, no sentido que é uma cidade que está muito bem conservada, né? E que tem ainda essa referência importante de ser a cidade natal do Johannes Vermeer, né? Na sequência, nós saímos de Haia, né? Então nós saímos
da Bélgica, vamos a Delft, depois nós vamos a Haia, e de Haia nós vamos para Amsterdã. E aí é uma viagem, aqui eu botei os mapas do Google Maps, né, que mostra mais ou menos o tempo de viagem, o tempo dos percursos de transporte coletivo, né, e vai dar 1h35, então a gente vai chegar em Amsterdã, desculpa, a gente vai chegar em Haia, nós estamos em Haia ainda, perdão. Em Haia, a gente vai visitar a sede do governo. Haia é a cidade na qual nós vamos nos instalar, né? A Haia é a sede do governo da Holanda, embora a capital seja Amsterdã. Então, uma separação aí entre capital e sede do governo. Nessa cidade onde o rei despacha, evidentemente, onde ele vive e trabalha, né? Onde estão todas as embaixadas, todos os ministérios, e também tribunais importantes que a gente tem ouvido falar muito aqui no Brasil, que são os tribunais internacionais de justiça das Nações Unidas e o Tribunal Penal Internacional. Então, é uma cidade com uma grande referência nesse aspecto legal, jurídico, uma cidade de referência importante do ponto de vista comercial, é uma cidade importante do ponto de vista arquitetônico também, então tem uma arquitetura moderna absolutamente espetacular, que vai fazer um contraponto muito forte com a arquitetura tradicional daquela região. Então, aqui em Haia, nós vamos visitar o Maurits Ruiz, né? A minha pronúncia é péssima para essas línguas muito exóticas, no caso aqui, que na verdade traduzindo seria a Casa de Maurício, né? Essa Casa de Maurício é um prédio histórico, um dos mais importantes museus dos Países Baixos. Ela foi construída pelo Maurício de Nassau, o Maurício de Nassau que governou a província de Pernambuco, ou o estado de Pernambuco, ou o local chamado Pernambuco, no período do século XVII, quando eles ocuparam aquela região. E o Maurício de Nassau monta realmente em Recife uma base, uma cidade desenvolvida, não dentro dos padrões ou das expectativas de uma cidade europeia, um grande desenvolvimento cultural e econômico naquele período, até a sua expulsão pelos portugueses, né? Essa casa ele constrói quando ele volta para Holanda, e ele tem uma grande coleção de artefatos e objetos ligados ao Brasil, né? E também obras de arte, evidentemente, né? E depois da sua morte, essa casa, então, passa a ser a sede da Real Galeria de Pinturas da Casa do Maurício, que tem um acervo extremamente importante, um acervo absolutamente fantástico, apesar de ser um acervo pequeno, né? Dentro desse acervo, a gente tem algumas coisas espetaculares, como a lição de anatomia do Dr. Tupi, do Rembrandt, que está nesse museu, né, que é a oportunidade única de poder ver realmente um trabalho de excelência dentro da produção desse artista, e também a famosa, muito famosa, celebérrima Moça do Brinco de Pérola, uma pintura de 1665, que acaba de voltar de Amsterdã, onde ela esteve junto com a rendeira do Vermeer, que nós já vimos lá em Lens, né? Então a gente vai ter oportunidade assim de ver, eu acho que umas 10, ou não, mais de 10 obras do Vermeer nessa viagem, o que é uma oportunidade única, que é basicamente um terço ou mais de um terço da produção desse pintor, que tem pouquíssimas obras registradas em seu nome, pouco mais de 30 obras. Então, só nessa viagem a gente vai conseguir aí ver uma fatia considerável da produção do Vermeer, né? Entre eles a famosa Moça do Brinco de Pérola, que já gerou muitas conversas, muitos memes, muitas paródias, né? E também tem um romance muito bonito, que é da Therese Chevalier, sobre isso, que gerou um filme especialmente bonito também, que trata exatamente de uma versão ficcionalizada da vida do Johannes Vermeer, né? Bom, de qualquer maneira, é um museu fantástico e um museu que tem, assim, muitas relações fortes conosco, né? Uma outra coisa importante, assim, uma outra linda pintura fundamental da trajetória do Vermeer é a Vista de Delft, a famosíssima Vista de Delft, aquela pintura que quando estava exposta no Museu do Louvre, ela vai inspirar fortemente o Marcel Proust, né, que vai escrever sobre ela e vai ter toda uma parte do seu romance Em Busca do Tempo Perdido, que vai partir exatamente de uma visita ao Louvre para ver essa pintura, que ele vai falar do céu, do reflexo, do telhado amarelo que aparece no fundo exatamente, e por aí vai, né? Aqui está a sala onde aparece a pintura, aqui aparece a pintura, além dessa pintura que nós estamos vendo aqui, tem a Moça de Brinco de Pérola que nós já vimos, e temos essa Diana Caçadora que aparece aqui, que é uma pintura do início da carreira dele. Então, só aqui nesse museu são 3 pinturas do Vermeer, que nós vamos ter a oportunidade de ver, fora aqui nós já vimos em Lens, então já são 4, eu vou fazendo a conta, que nós vamos chegar numa conta bem elevada, o que é um verdadeiro privilégio. A gente podia quase dizer assim que essa viagem é uma viagem para ver os Vermeers disponíveis nessa parte da Europa, né? Bom, na sequência, dentro desse mesmo museu, a gente tem aí essa relação forte com o Brasil, né? O Maurício de Nassau
trouxe artistas com ele para trabalhar no Brasil, para produzir informações visuais sobre a terra que eles tinham conquistado, né? E entre esses pintores está o Frans Post, que é um excelente pintor holandês, que vai fazer vistas espetaculares de Pernambuco e arredores, né? Então aqui vocês têm uma dessas pinturas, né? Aqui tem uma outra pintura dele, que é da ilha de Itamaracá, se eu não me engano. Essas pinturas são pinturas extremamente importantes, que raramente saem da Holanda, né? E raramente são vistas fora desse próprio museu. E aqui a gente tem uma pintura do Eckhout, né? Uma pintura quase que de naturalista, na verdade, porque ele vai aqui representar essas criaturas aqui, esses cágados ou tartarugas, não sei bem qual é a categoria, né? Então, assim, é um museu que tem uma referência muito forte. Além disso, também tem no museu, não consegui localizar imagens, né? Pinturas das sobrinhas dele vestidas com o famoso manto tupinambá. O mesmo manto tupinambá que foi objeto de tantas polêmicas, discussões e choradeiras e reclamações. Esses mantos todos são peças raríssimas, saíram todas do Brasil e foram todas para a Europa. E agora uma delas vai ser devolvida, né? Então voltou novamente à tona exatamente a questão desse objeto identitário da cultura brasileira, que é o manto tupinambá. E a gente tem nesse museu, não sei se estão em exposição ou não, eu não consigo localizar no site do museu, essas pinturas que são pinturas das suas sobrinhas com esse manto tupinambá, né? Então, de qualquer maneira, sim, daí a proximidade que nós temos com a Holanda, né? O início da proximidade ela vai se estender e vai se desenvolver em mais profundidade, mais um pouquinho adiante, quando a gente chegar em Amsterdã. Mas é um aspecto bem interessante de ser trabalhado, exatamente buscar essas relações que tem entre países tão distantes, né? E tão dessemelhantes, né? Bom, aqui uma curiosidade, né? Aqui no dia 27 de 10 de 2022, do ano passado, né? 3 pessoas foram presas pela polícia holandesa, depois que um deles se colou, ele passou uma espécie de cola no rosto e tinta, e se colou na roupa, na pintura da moça do brinco de pérolas, na casa do Maurício, né? Essa pintura, né? Essa ação é uma ação de ativistas de questões climatológicas, de questões de ecologia, né? Então eles usavam camisetas com a frase Just Stop Oil, né? É o mesmo grupo que tem atuado muito fortemente na Europa, em vários museus. Então, vira e mexe, a gente está ouvindo falar de um grupo de gente que vai lá e joga tinta na pintura, ou se cola na pintura, ou mete a mão e cola e se gruda no trabalho, exatamente para chamar atenção. A intenção deles não é vandalizar obras, até porque essas obras são protegidas. Então, no caso aqui, a obra não foi afetada, tem vidro, evidentemente, né? Mas cria todo esse aparato. Aí a gente vê exatamente a questão de como esses palcos são muito cuidadosamente escolhidos, né? É uma pintura de referência, uma pintura preciosa para a cultura ocidental, uma pintura que faz parte do universo visual do Ocidente, uma obra que está dentro desse contexto, dessa relevância, evidentemente, né? Então ela realmente povoa o nosso universo, o nosso imaginário. Então o fato de escolher uma pintura de grande relevância, de grande repercussão, de muita raridade, de alto valor, também é de propósito, exatamente para chamar atenção para o ato que está sendo feito aqui, né? Eu coloquei aqui, evidentemente, nós não vamos, felizmente, ver nada parecido, mas só para vocês verem exatamente como essas questões são muito vinculadas às questões de visibilidade, estão muito vinculadas à questão do universo da arte. Cada vez mais a arte tem uma imensa importância dentro do mundo contemporâneo, não só pelo seu valor artístico, seu valor material, mas também pelo seu valor simbólico, né? O valor simbólico da arte, das obras de arte, é extremamente elevado. Nós temos esses objetos, marcas da nossa própria civilização. Então, essa ação é uma ação que dá muito a dimensão da importância da produção artística, né? Bom, passando a curiosidade, nós nos dirigimos a Amsterdã. Em Amsterdã, nós vamos ficar alguns dias, então a gente vai ter a oportunidade de fazer algumas visitas. Essas visitas começam exatamente, vão se concentrar basicamente todas elas no centro de Amsterdã, né? Então aqui eu coloquei algumas referências, aqui é o parque que nós vamos visitar, e já vou falar um pouquinho dele. Depois desse parque nós temos aqui a famosa Praça Museusplein, a Praça dos Museus, onde estão os 3 principais museus da cidade, né? O Museu Van Gogh, que aparece aqui, desculpa, aqui é o Museu Stedelijk, desculpa a pronúncia, não é bem assim que se pronuncia, né? Mas a gente fala portuguesando. Aqui o Museu Van Gogh e aqui o Rijksmuseum, né? Então são os 3 grandes museus que a gente vai visitar nessa região, nesse quarteirão, e aqui nessa região, um pouco mais acima, a gente vai visitar também a casa do Rembrandt, nós vamos visitar o bairro judeu, a sinagoga e assim por diante. Bom,
Nesse 10º dia, a gente vai ao Walden Park. O Walden Park é um parque criado em 1865, é um grande parque no centro da cidade, que é muito utilizado pelos habitantes locais no verão, para piquenique, para tomar sol, para ter um contato com a natureza, ao ar livre, né? É um parque que tem muitas regras de uso, mas também tem muitas liberações, que para nós não são liberações até estranhas, mas fazem parte da questão cultural. A questão cultural na Holanda é extremamente importante. A gente, quando lê, por exemplo, a história do famoso século de ouro da Holanda, né, entre 1500 e 1600, esse período que a Holanda teve um apogeu econômico e uma relevância internacional exatamente pela sua potência marítima, né, a gente vai ver que é uma cidade que estabeleceu muito cedo, muito antes de qualquer outra capital europeia, algumas regras de convivência e algumas regras de civilidade urbana, né? E aí é uma cidade que vai realmente ordenar e qualificar os seus serviços e o conforto dos seus habitantes. Então, tem desde coisas banais, como, por exemplo, todos os habitantes serem obrigados a lavar suas calçadas uma vez por dia, para evitar os excrementos dos cavalos, né? Assim como também o regramento da prostituição, que vai ser feito exatamente nessa época, entendido que a prostituição trata da questão de saúde pública, antes de mais nada. Então, são questões muito interessantes, a questão religiosa, a questão da liberdade religiosa, que vai permitir um grande fluxo de dissidentes de religião de outros países para dentro da Holanda, e assim por diante. E junto a isso, um poderio econômico e um desenvolvimento artístico absolutamente excepcional, né? Bom, o Walden Park é o centro dessa cidade, é de onde nós vamos partir para as nossas visitas às instituições artísticas, né? A primeira instituição que nós vamos visitar é o Museu Van Gogh, que foi fundado em 1973, é o museu mais novo desse conjunto de museus que nós vamos ver aqui, né? Esse museu foi criado pelo Estado do País Baixo, com apoio do sobrinho do pintor Vincent van Gogh. É o museu que tem a maior coleção de obras do Van Gogh, aproximadamente 1.400 obras, incluindo aí pinturas, desenhos e a correspondência, uma maravilhosa correspondência que ele teve, principalmente com seu irmão Theo Van Gogh, né? Assim como uma coleção muito interessante de artistas contemporâneos do próprio Van Gogh. Então, que a gente permite aí que a gente faça um paralelo entre a produção dele e a produção de seus pais. É sempre interessante ver exatamente o que os nossos pintores de preferência estavam vendo no momento que estavam pintando seus quadros, porque isso vai dar uma dimensão muito precisa exatamente de como estão dialogando, o que estão aportando de inovação, o que estão aportando de não conformismo, de conformismo com relação a essa produção e que contexto é esse no qual ele está vivendo, né? E aí entra a produção do Van Gogh, desde a produção inicial, ainda da pintura de matriz naturalista, muito forte, realista, naturalista, e depois o longo desenvolvimento da sua carreira com obras icônicas, obras que fazem parte do imaginário ocidental, como, por exemplo, o Quarto Amarelo de Hales, os Gerações, o Autorretrato, os campos do sul da França. Então, é todo um universo de referência que efetivamente faz parte da sua cultura. Mesmo que a pessoa não seja nada versada em arte, dificilmente uma pessoa com mínimo de escolaridade ou de vivência vai não reconhecer uma pintura do Van Gogh, né? E o Van Gogh, ele extrapola o limite restrito do universo da arte, ele realmente é um ícone da contemporaneidade, um ícone midiático, né? Evidentemente um ícone midiático. Então vai ser uma oportunidade única de visitar um museu. Evidente que a gente não vai poder olhar todas as obras, vai ter que escolher o que olhar. Esse é o problema dos passeios que têm pautas muito grandes e o problema principalmente de instituições que são muito ricas, né? São instituições fabulosas do ponto de vista do que elas oferecem para os espectadores. Mas vai ser uma oportunidade realmente de poder ver uma grande quantidade de pinturas do Van Gogh, né? Na sequência, a gente vai visitar o Museu Stedelijk, que é o Museu de Arte Moderna e Contemporânea de Amsterdã. É um museu criado em 1895, né? E ele vai sendo criado dentro de um perfil não muito definido. E eu tenho falado muito dessa questão dos museus e do perfil dos museus. Essa viagem está muito pautada por visitas a instituições museais, e é interessante a gente saber um pouco das instituições museais, não só dos seus recheios, né? Então, eu falo de obras, mas eu também falo das instituições, porque tudo isso é um processo cultural. Isso tudo diz muito a respeito da mentalidade desses povos que instituem museus,
museus, né? E como eles trabalham esses museus, como eles investem nesses museus, do ponto de vista da potência econômica que esses museus significam exatamente museus que recebem milhares de visitantes ao ano, então tem grande aporte de recurso e apoio por parte do Estado, né? Esse museu é criado pela cidade em 1895 e ele não tinha um perfil muito definido, até porque tem um outro museu, que é Rijke Museu, que é um museu grande, né? Então ele vai se definir através de vários projetos curatoriais e de um projeto de aquisição, que é extremamente importante. O museu não pode colecionar tudo, ele tem que definir o que ele vai colecionar. Eles vão colecionando já um perfil mais voltado realmente para trabalhar com a produção contemporânea. O contemporâneo vai desde o século XIX até o contemporâneo de hoje, né? Então o prédio atual foi inaugurado em 2012, que é esse prédio aqui, né? O prédio antigo, anterior, o primeiro e esse aqui de tijolinho, essa é a sede nova. Esses museus vão crescendo, vão ampliando, e hoje tem um acervo com mais de 90 mil peças, né? E dessas 90 mil peças tem aí obras do Van Gogh, do Kandinsky, do Chagall, do Matisse, do Pollock, do Andy Warhol e assim por diante. Além de obras de outros artistas que são efetivamente mais contemporâneos, que não estão naquela lista. Então, a gente tem aqui uma pintura do Picasso, tem um trabalho do Jeff Koons, né? O artista norte-americano, que é sempre marcado pela questão muito polêmica dos seus trabalhos, de trazer questões da cultura de massa, da cultura popular, e vai ser acusado, inclusive, de vulgarizar o campo da arte e de transformar a produção artística em mercadoria, mas, de qualquer maneira, assim, as obras são aí, e essas obras elas acabam provocando muitas discussões, muitas especulações, né? E exatamente isso, a arte contemporânea ela tem que mexer com a gente no sentido de que elas têm que nos fazer pensar sobre o mundo no qual nós vivemos, né? Então não adianta a gente falar de arte contemporânea com um pintor que só pinta coisas igual se pintava no século XVIII, porque não vai fazer sentido. Nós estamos no século XXI, então as questões são diferentes, os objetos são diferentes, os meios são diferentes, as pessoas estão diferentes, né? A tecnologia é diferente, a própria ideia de arte mudou completamente desde o século XVII, XVIII, XIX para o século XXI. Né? Então a gente tem um grande processo. Como a gente tem um artista moderno do século XX, o Picasso, temos artistas já plenamente inseridos dentro das questões da pós-modernidade do século XXI, o Barnett Newman, que está dentro desse alinhamento junto com o Picasso, exatamente da ruptura com a figuração e a entrada da abstração de uma maneira potente dentro da arte ocidental, ou Marcel Raissi, que é um pintor francês ligado ao movimento do Nouveau Realisme, que vai fazer exatamente um processo de uma pintura que tem a ver com a pop art, mas a pop art de matriz mais crítica, que é diferente da pop art de matriz estadunidense, que é aquela pop art que glorifica o consumo. A pop art europeia, ela critica rigorosamente o consumo e ela é politizada, ao contrário da produção estadunidense, que é uma produção alienada do ponto de vista político. Então, são muitas questões. Eu coloquei algumas obras escolhidas ao acaso dentro da coleção, eu não sei o que está disposto na coleção, mas a gente vai poder ver realmente uma diversidade muito grande. Eu acho que isso é importante, ficar atento para a oportunidade de entrar em contato com o diverso, com o diferente, com aquilo que foge dos padrões, que são os padrões que a gente está acostumado a ver, que a gente tem critérios de julgamento. Então, tem que estar aberto exatamente para poder assimilar isso, ou pelo menos para receber tudo isso, evidentemente. Né? Não se trata de gostar ou de não gostar, mas de entender que tudo isso faz parte do nosso sistema chamado Sistema das Artes, sistema cultural, que é exatamente o processo civilizatório pleno século XXI que nós estamos. Né? Bom, na sequência, a gente vai visitar uma outra região de Amsterdã, que é essa região exatamente aqui, né, que é bem no centro, né, essa região que é bem próxima dos museus onde nós estávamos, essa região é chamada de bairro judeu, Jodenbuurt, né? Esse bairro ele existe há séculos, né, exatamente porque a Holanda foi o país que recebeu os judeus da Península Ibérica que foram perseguidos pela Inquisição. Então, entre 1500 a partir de 1400, 1500, começou um grande fluxo de um verdadeiro êxodo de judeus da Península Ibérica, onde eles estiveram durante muitos séculos, né? E são obrigados a sair exatamente porque são perseguidos do ponto de vista religioso, são expoliados de seus bens materiais, e eles vão para a Holanda. A Holanda era um país tolerante do ponto de vista religioso, né? Então não tinha uma religião oficial, uma religião de Estado, e permitia, então, que todos os povos convivessem harmonicamente como deve ser. Então, vai se formar uma imensa colônia, um imenso
colônia, não é bem a palavra, mas um imenso aglomerado, né? Um imenso conjunto de pessoas, de judeus da Península Ibérica que vão viver exatamente na Holanda nessa época, né? Então tem muitas referências. Essas pessoas vão se desenvolver e vão se envolver fortemente com as questões da economia, da produção de bens de consumo e questões bancárias também. Então, é uma comunidade extremamente ativa no comércio, né? E essa comunidade, então, vai desenvolver nessa região e vai produzir, dentro desse período, dessa região, assim, alguns grandes nomes, como Baruch Spinoza, o filósofo, né? Que vai nascer nessa região, e é um dos principais filósofos do período do Barroco, né? É onde vai também estar a casa do Rembrandt, que vai morar exatamente numa dessas ruas, né? E também é o lugar onde vai ser guetizado, onde esses judeus serão aprisionados durante o regime nazista, que não precisa nem falar da barbárie que foi. De qualquer maneira, a gente vai ter a oportunidade de visitar a Sinagoga Portuguesa de Amsterdã, que foi construída em 1670 e 1675. É uma sinagoga belíssima, né? É um templo religioso, evidentemente, então todo cuidado é muito importante ao ingressar dentro de um templo religioso, né? E é um templo religioso marcado exatamente pela essa densidade. Então, é como entrar numa catedral, evidentemente. A experiência é a mesma, exatamente pela riqueza e pela potência emocional que tem esses lugares, né? E também a gente vai ter na mesma região a famosa livraria Montesinos, né? Não sei se a gente vai conseguir visitar, que é a mais antiga livraria judaica do mundo, fundada em 1616, né? O que é importante entender que essa colônia judaica, ela vai, em grande parte, migrar também junto com Maurício de Nassau para Pernambuco. Pernambuco vai ser onde vai ser formada a primeira colônia judaica das Américas. Tá? Então, o Recife vai ter uma grande comunidade judaica. Essa grande comunidade judaica vai se desenvolver durante muitos anos, durante todo o período da permanência dos holandeses em Recife. Quando os holandeses são expulsos, eles também são expulsos ao mesmo tempo. E aí entra um aspecto muito interessante, né? Que eu também recomendei um livro que está na lista que eu recomendei para vocês, que conta essa história. Esses holandeses, esses judeus holandeses vão sair e não voltam para a Holanda. Eles vão em direção ao hemisfério norte e vão se instalar na costa dos Estados Unidos, numa região chamada Nova Amsterdã. Essa Nova Amsterdã, que é hoje em dia Nova York, é exatamente a cidade que vai ser fundada por esses judeus. Então, esses judeus que são holandeses, que estavam em Pernambuco, se deslocam, vão para um lugar onde não tinha nada, que vai se formar, e vão formar a cidade de Nova York. Então, é um processo muito interessante. Por isso que eu disse que é importante, porque é muito distante, é muito perto. São relações muito próximas que nós temos, né? E que a maior parte das pessoas desconhece, que é importante conhecer, né? De qualquer maneira, é uma experiência muito, muito interessante visitar o bairro judeu em Amsterdã, né? No mesmo bairro, nós vamos visitar a casa do Rembrandt. A casa Rembrandt, essa que está aqui do lado, é um anexo, não sei exatamente o que se trata, né? A casa do Rembrandt é um museu dedicado ao Rembrandt hoje em dia, né? Está instalado na casa que ele viveu entre 1639 e 1658. A casa tem vários objetos que pertenceram ao Rembrandt, tem material de trabalho, tem muitas pinturas, principalmente de pintores contemporâneos do Rembrandt, né? Que eu não cheguei a ter informações se tem obras do Rembrandt, pinturas do Rembrandt no museu, mas tem uma coleção fabulosa de gravuras. Eu botei aqui uma gravura do Rembrandt. O Rembrandt é um dos maiores gravadores da história da arte ocidental. É um artista que utilizou a gravura como um meio de expressão, não apenas como um meio de reprodução de imagens, que ele produzia imagens para serem gravadas. Então, a gravura era o fim, não era um meio utilizado, né? Então, é um artista que tem um papel fundamental dentro da história da gravura, não só por esse fato de ter se apropriado do meio como um meio de expressão, mas também por ter feito desse meio uma arte maior, né? Exatamente nesse processo. A Casa do Rembrandt vai nos preparar exatamente para visitar as grandes obras do Rembrandt. Nós já vimos grandes obras do Rembrandt em Haia, né? Então, e agora nós vamos poder ver grandes obras do Rembrandt também em Amsterdã. Então, isso aqui vai ser uma espécie de passagem para a gente fazer essa chegada no Rembrandt, né? Que vai se dar exatamente no Rijksmuseum, que é o Museu do Estado, literalmente traduzindo seria o Museu do Estado, né? É o Museu Nacional dos Países Baixos, localizado na Praça dos Museus, aquela famosa praça que eu já mostrei para vocês no mapa, né? Ele é um museu dedicado às artes e à história, museu múltiplo, museu de caráter enciclopédico, né? Foi fundado em 1808, você vê que os museus são todos
Esses museus que nós estamos vendo aqui, a grande maioria foi fundado logo na sequência da Revolução Francesa, no início do processo da Revolução Industrial, né? E vai ocupar esse prédio aqui desde 1885. As coleções são apresentadas no contexto internacional, então são coleções não exclusivamente de arte holandesa, né? Em uma ordem cronológica, que é muito bom, né? É uma questão que é bastante discutida, se os museus devem apresentar as obras em ordem cronológica, eu sou favorável que apresenta, né? E está distribuída em 4 pisos e 80 salas. É muita coisa para ser visitada. Nós vamos ter que escolher o que nós vamos ver, né? Porque tem muita coisa para ver. Ao todo estão em exposição chega a cerca de 8.000 itens, né? Entre pinturas, gravuras, desenho, fotografia, prataria, porcelana, móveis, joias, armas, roupas e objetos do passado, que é uma parte ínfima de mais de 1 milhão de obras que tem dentro da coleção do museu. 1 milhão de peças que são datadas desde 1200 até o ano 2000, né? Entre essa 1 milhão de obras que a gente tem dentro da coleção do museu e entre as 8.000 que estão expostas, a gente vai poder ver obras do Rembrandt, do Frans Hals e Johannes Vermeer. Aqui tem 4 imagens do museu, uma imagem externa, uma imagem da entrada, né? No fundo lá vocês veem exatamente a ronda noturna, que está exatamente aqui abaixo, né? E esse aqui é o saguão novo depois da grande reforma, né? Os museus têm se dedicado a ser espaços de acolhimento, então têm desenvolvido grandes áreas de acolhimento para visitantes, áreas de acolhimento que tem lugares para botar guarda-roupa, tem lugares para fazer refeição, tem lojas, tem lugares para repouso e descanso, tem banheiros, ou seja, tem tudo que é necessário para uma visita confortável, né? E aí a visita aqui da sala com a ronda noturna, aqui ainda na época do restauro. A ronda noturna ficou muito tempo sendo restaurada e foi restaurada de uma maneira interessantíssima. Ela ficou em exposição e as pessoas podiam ver as pessoas trabalhando no restauro durante o período de mais de um ano que o restauro durou, né? Bom, esse museu é um museu que tem obras-primas absolutas, inegáveis, incontestáveis, né? Entre essas obras-primas, a gente tem aqui a Leiteira do Johannes Vermeer, né? São 5 ou 6 peças do Vermeer que tem na coleção do museu, né? Ou seja, se a gente juntar com aquelas que a gente já viu, a gente vai ficar com uma conta muito alta de peças do Johannes Vermeer, né? Tem a Ronda Noturna do Rembrandt Van Rijn, que é uma tela de referência na arte ocidental, uma obra-prima, né? E também temos obras-primas como uma pintura, a companhia Mager, depende como vai se pronunciar, né, do Frans Hals, que é esse retrato dessa corporação. Essas corporações eram corporações de militares ou paramilitares ou grandes senhores nobres e ligados às questões militares, né? Então a gente vê exatamente aqui. É interessante observar, por exemplo, que ao contrário da boa parte da pintura ocidental que tem na tradição do retrato, aí os retratos seriam hieráticos, as pessoas posam paradas, posam como se estivessem sendo fotografadas, né? Esses pintores, como Rembrandt, por exemplo, que é um retrato de uma corporação, né? A Ronda Noturna, na verdade, é uma espécie de chegada de um destacamento militar no lugar, né? Esses aqui também têm o mesmo fim, e são sempre em movimento, são sempre dinâmicos. Então é interessante dizer que, inclusive, parte, como por exemplo esses dois aqui, estão quase de costas para nós, né? Mas tem essa característica que é um retrato de conjunto, né? Mas também é um retrato individualizado. Cada uma das pessoas representadas tem as suas características psicológicas cuidadosamente representadas dentro da pintura, né? Então, são pinturas absolutamente excepcionais, né? São pinturas excepcionais. Então, assim, tem que ficar muito atento, realmente, que nós temos muita coisa para ver, né, num espaço curto de tempo, e esses museus são museus que realmente demandam uma atenção e uma dedicação imensa. Evidentemente que ninguém vai jamais conseguir esgotar nenhum museu, mas tem muitas coisas que a gente vai lamentar não poder ter visto, né? Bom, na sequência, finalizando nossa visita, né, a Amsterdã, nós vamos ter uma visita a esse Amsterdã Oost, que é um bairro afastado do centro da cidade, é um bairro que foi criado dentro do projeto de expansão da cidade, exatamente para poder desafogar o centro da cidade, que estava excessivo, muito carregado de pessoas, sem ofertas de residência, e esse bairro é um bairro que era afastado, estava muito vinculado à região do Porto, como a gente observa aqui, né? Então é um bairro que está sendo ao contrário da gentrificação que acontece nas grandes cidades ocidentais, é um bairro que está sendo povoado, ou seja, um bairro que está sendo desenvolvido. E é muito interessante que é um bairro que tem uma arquitetura tradicional em alguns pontos, né? Tem até moinhos, mas tem muita arquitetura contemporânea, arquitetura moderna, né? Então, o antigo, o tradicional e o moderno convivem harmonicamente, né? Exatamente essa ideia de que todo o processo
civilizatória, todas as grandes cidades do mundo, elas têm que saber que a história delas não pode ser soterrada pela contemporaneidade. As coisas têm que conviver, que é exatamente uma coisa que vai iluminar e vai fazer com que a outra seja entendida. Então, a gente vai ter essa região toda muito desenvolvida, muito rica, com as tradicionais bicicletas, o tradicional moinhos de vento, os prédios moderníssimos do campo, aqui os armazéns de Cais-o-Porto e aqui uma praia artificial construída exatamente para poder usufruir dos prazeres do verão e do pouco sol que dá incidência, né? Então, é uma viagem muito rica, uma viagem que a gente vai realmente começar lá na Bélgica, e vamos atravessar toda a Holanda, e aí que eu disse assim, então a gente vai ter realmente um processo muito interessante, porque é um país que é muito afastado de nós, mas tem muitas possibilidades. A questão da invasão holandesa, se chama invasão, porque na história do Brasil, que foi escrita pelos portugueses, se chama invasão holandesa, né? A invasão holandesa, que tem aspectos importantes dentro da cultura brasileira, dentro da nossa própria história, né? Recife é uma cidade muito marcada por essa ocupação holandesa, mesmo que não tenha marcas físicas, porque foi tudo muito destruído, mas tem muitas marcas ainda desse processo marcados lá, né? Essa questão do Van Gogh, que é um artista de referência internacional, o Van Gogh não é um artista holandês, o Van Gogh é um artista mundial. Então tem muitas possibilidades para nós, né? Além do fato assim, da Holanda ser um país distante e exótico, um país que tem moinhos de vento e tem outras coisas, e tem tantas outras coisas que não deu para falar aqui, que a gente vai poder falar durante a viagem, né? Na questão da pintura de paisagem tradicional holandesa, que é interessantíssimo, que pega todo o aspecto da própria paisagem holandesa, que é uma paisagem sem grandes relevos geográficos, ou seja, não tem montanhas, colinas, nada, é tudo muito plano, né? É uma cidade marcada por uma ocupação sistemática de regiões alagadas, então é muito aterro, a cidade é muito plana, isso vai alterar consideravelmente a própria ideia de pintura de paisagem dentro do Ocidente, a questão do enfoque das pinturas de interiores, a riqueza dos interiores holandeses. Bom, e tem uma diversidade, um universo de possibilidades a serem discutidas e trabalhadas ao longo dessa viagem, né? Então, é uma viagem que vai nos permitir realmente fazer em 12 dias, 13 dias, um verdadeiro périplo aí por vários processos civilizatórios, por várias culturas. A gente vai desde do ano 600, 700 da Idade Média até a contemporaneidade, de fazer uma passagem longuíssima, né, de muitas centenas de anos dentro desse processo todo, né? Então vai ser uma viagem no sentido físico, né, e também uma viagem no sentido filosófico, e também uma viagem no sentido cultural para nós, né? Vai ser uma viagem extremamente interessante. Bom, no 12º dia, é um dia livre para curtir a cidade de Amsterdã, né? Também vai ter um jantar de despedida que está previsto para aquela noite. É um dia ótimo para quem quiser ver alguma coisa que não ficou no roteiro, voltar a algum lugar para ver algum lugar, ou simplesmente passear pela cidade, flanar pela cidade, uma cidade plana, belíssima, facílima de passear, né? Então tem muita coisa para fazer. E no 13º dia, no dia 16, nós voltamos, então, para as nossas origens ou para outros lugares, onde cada um for, né? Então, de qualquer maneira, a Biarritz está aqui oferecendo uma viagem extremamente interessante, com um roteiro fantástico, com oportunidades interessantíssimas do ponto de vista artístico e cultural, uma viagem de imersão realmente dentro do universo cultural, certo? Vai ser um prazer acompanhá-los e eu espero revê-los muito, muito em breve. Muito obrigado, eu vou parar de compartilhar. Eu vou encerrar aqui, então, me despedindo de vocês e esperando que em setembro, se tudo correr bem, a gente se encontra, ou talvez, se a Verônica organizar algum evento, algum encontro para a gente conversar antes disso, também a gente vai se ver aqui via redes sociais, via Instagram e outras mídias, certo? Um grande abraço a todas e a todos, muito obrigado.